Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Tá Resolvido. Essa aula nós vamos iniciar uma playlist sobre geometria analítica, a parte de ponto e retas. Para começar, nós vamos entender o que é a geometria analítica, de forma bem básica, bem simples e resumida. Geometria analítica é uma junção do que vocês conhecem sobre a geometria euclidiana, que é a geometria plana, onde vocês calculam perímetro, áreas, né? Com a álgebra, né? Quando você tem lá a resolução de equações, inequações. Então é basicamente a junção da geometria plana euclidiana, pode ser geometria espacial também, mas aqui a gente vai tratar da geometria plana, junto com a álgebra, certo? Então juntou os dois, você tem aí, enfim, a geometria analítica. Então, pessoal, o primeiro conceito que vocês precisam ver aqui é o conceito de ponto. No plano cartesiano, a geometria analítica trata justamente disso, dessa junção, como comentamos, no plano cartesiano, certo? Então, se você lembra um pouquinho aí das suas aulas do ensino fundamental, você vai lembrar que o eixo horizontal é o nosso eixo X e o nosso eixo vertical é o eixo Y. Tudo bem? E aí eu tenho a criação de um ponto. O que é um ponto? Um ponto é a junção das coordenadas de x e y. Então, supondo aqui esse ponto A, o que a gente sabe sobre o ponto A? Que ele está na coordenada x1 e y3. Como que a gente escreve isso? Escreve isso aqui assim. A, x1 e y3. Certo? Então, todo ponto no plano cartesiano, ele vai ter a configuração XY, certo? Como assim, professor, a configuração XY? A gente sempre vai escrever ele dessa forma, de modo que o ponto P esteja sempre primeiro no X e em segundo no Y. Essas são as coordenadas de um ponto qualquer no plano cartesiano. E aí você pode ter infinitos pontos aqui, né? A gente conhece bem. Só para deixar bem simplificado aqui, né? Para você poder observar, eu tenho o ponto B. E esse ponto B, ele está em qual coordenada? Poxa, esse ponto B, ele está na coordenada x menos 4, então x menos 4, e y menos 3. Certo? Então, essa pequena introdução apenas para você ter noções, né, de como falar. Só um detalhezinho, que muita gente acaba se atrapalhando se o ponto está aqui, por exemplo. Está em cima da reta. Então você tem que observar, ele está em cima da reta x ou da reta y? Poxa, da reta x. Então esse ponto C, se ele está em cima da reta x, o x dele é 4. E o y dele é 0. Por que é 0? Porque não tem altura. Pensa no y como altura. Aqui é a altura 1, aqui é a altura 0,5, 0,4, 3, 2, 1. Em cima da linha é o 0. Tudo bem? E da mesma forma, se a gente for pensar no ponto D aqui. Qual a coordenada desse ponto D? Então, você vai perguntar assim, poxa, o ponto D, ele está em cima do eixo X ou do eixo Y? Ah, professor, o ponto D está em cima do eixo Y. Então, ele é 0 no X e no Y ele é menos 1. Beleza? Então, essa introdução ela é muito importante você saber reconhecer com maturidade as coordenadas dos pontos para que a gente possa continuar desenvolvendo a aprendizagem dessa matéria. Beleza? Bem, uma das coisas muito importantes que vocês vão usar bastante, vão precisar, é calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano. A gente tem uma formulinha para calcular a distância entre os dois pontos, que é essa aqui. A distância entre um ponto A e B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Pode até parecer um monstro isso daí, mas é bem simples para você compreender. Então, primeira coisa, vamos observar aqui os pontos A e B.
calcular a distância entre A e B é a mesma coisa que calcular o comprimento, o tamanho desse segmento de reta, desse D, certo? Então, como que eu faço a utilização daquela formulinha? Bem simples. Primeira coisa, bati o olho aqui, quem é a sua coordenada A e a sua coordenada B? Então, sua coordenada A é o ponto 1, 1. Quem é a sua coordenada B? Opa, o seu ponto B é a coordenada 5 e 4. Beleza? O que a formulinha diz aqui pra gente? Calcular a distância entre A e B. Como que faz isso? Poxa, vamos ver. Distância entre A e B é igual a raiz de... Tá vendo esse xb? Quer dizer o quê? Que é a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. Então, quem é a coordenada x do ponto B? É o 5. E a coordenada x do ponto A é o 1. Então, isso fica 5 menos 1 ao quadrado. E aqui? Mais coordenada y do ponto B, 4. E coordenada y do ponto A, 1. Então, fica 4 menos 1 ao quadrado. Tudo isso na raiz. Você pode perceber agora que o nosso exercício fica muito mais simples, certo? Por quê? Poxa, agora eu vou ter aqui a distância entre A e B igual 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. A distância entre A e B é igual a raiz de 16 mais 9. 16 mais 9, a raiz de 25. Isso aqui é 5. Quer dizer o quê? Que a distância entre os dois pontos A e B é de 5 unidades. Então, essa é a aplicação da formulinha sem crise. E aí eu gostaria de comentar com vocês aqui, antes da gente ir para os exercícios, que tanto faz se você chamar... que aqui eu já deixei pré-determinado, que esse era o A e esse era o B. Mas tanto faz se aqui fosse o A e aqui o B. Dá na mesma, beleza? Então você tem que estar ciente disso. E outra coisa, essa formulinha nada mais é que um Pitágoras que você está fazendo aqui. Por quê? Se a gente observar um pouquinho aqui, olha aqui o que eu tenho, ó. Eu tenho um triângulo aqui, tá vendo? E o que é esse 1? Isso daqui é a distância horizontal. O que eu estou fazendo aqui? 5 menos 1, não foi isso que a gente fez? E aqui é o quê? A distância vertical. 4 menos 1. Tudo bem? Então, o que você tem aqui? Um triângulo retângulo, onde esse cateto é 4, tudo bem? E esse cateto é 3 unidades. Então, basicamente, o que você fez ali é usar o teorema de Pitágoras. Só que em vez de ficar pensando e desenhando a figura, eu poderia simplesmente só te dar as coordenadas dos pontos e você executar a distância entre esses dois pontos tranquilamente. E só um adendo aqui, né? Como a gente está tratando de distância, nem sempre essa distância vai dar um número inteiro. Ela pode dar um número irracional muitas vezes. Então, por exemplo, 5 raiz de 2, 3 raiz de 3, pode dar uns números irracionais assim, certo? Na próxima aula nós vamos resolver 3 exemplos de exercícios que envolvem a distância entre dois pontos. Então, se essa aula está te ajudando, deixe o seu like e a sua inscrição. Obrigado, até a próxima.